Vocês não vão acreditar, mas ontem eu fui na igreja e aconteceu algo muito real que eu fiquei até emocionado em falar. Fui na igreja ontem com um casal de amigos que me convidaram para ir. E assim, foi muito emocionante, né? Esses dias eu vim andando no caminho para minha casa, conversando com Deus, sabe? Que tava com saudade de ouvir a voz dele, tanto tempo que eu não ia na igreja, por conta da correria, né? Pois esse ano eu decidi focar mais, sabe? Eu decidi estudar mais, trabalhar mais, porque no ano passado fiquei muito só em igreja. E aí, a igreja, e simplesmente não tinha como não ser Deus, não tinha como não ser Ele. A única coisa que eu sabia que era Ele falando foi através disso. Quando eu tinha 14 anos de idade, há 8 anos atrás, eu tinha me convertido de vez. Comecei a caminhar pra igreja, criança ainda, né? E eu estava no ônibus. E eu tava a chorar. Eu cresci sendo injustiçado pelas pessoas. Por conta de que antigamente minha vida era muito simples. Eu passado muitas necessidades, por eu ser muito bonzinho. E as pessoas acabavam comigo, me injustiçavam. Eu sofria muito bullying na escola, eu sofria muita coisa. E tinha 2 meses que eu tinha me convertido já, que tinha me batizado nas águas e eu tava pensando em desistir. Eu criança, sabe? Eu não tinha ninguém pra ficar comigo, porque ninguém queria ser meu amigo na época. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus, voltando da escola. Ônibus normal mesmo, municipal. O ônibus cheio, tava chovendo. Eu tava voltando pra casa, na época eu morava em Queimados, lá no Rio de Janeiro. E eu falei com Deus que eu queria desistir. Falei assim, Deus, eu sou muito fraco, eu sou muito... Não sei, Deus, ninguém me ama, ninguém me quer por perto, a minha vida é horrível, então eu não vou ser útil. Eu sentia muito insignificante, eu achava que não ia ser útil. Eu falava assim, Deus, eu não vou ser útil pro Senhor, se eu não sou útil pra ninguém, eu não vou ser útil pro Senhor. E aí... Ai, gente, peraí. E aí eu lembro que dentro do ônibus, eu encostei a cabeça no vidro da janela do ônibus e não queria mais, sabe? Eu falei, eu não vou ser útil pra Deus, não vou ser útil pra ninguém. Eu tava sofrendo uma pressão psicológica muito grande na época, que eu não vou entrar em detalhes. Tanto da minha família, quanto de pessoas da escola, que eu sofria muito bullying também. E aí eu achava que eu não ia ser útil pra Deus. E aí eu falei assim, poxa Deus, eu não vou ser útil. Eu não sou útil pra ninguém, como eu falei na minha história anterior. Eu lembro que eu escutei uma voz tão doce, tão macia, que eu não sei explicar aquela voz. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. A voz, e essa voz do Espírito Santo, ela ministrava aquele louvor dentro do meu coração. E essa voz do Senhor, dentro do ônibus, eu lembro como se fosse ontem. Eu fecho meus olhos e eu consigo sentir a mesma sensação que eu senti naquele dia. É aquele louvor, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. E aí, gente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, sabe? Aquilo me motivou. Eu desci do ônibus chorando, eu já sou uma criança. Desci do ônibus chorando muito, muito. Porque eu tinha escutado aquela voz que eu nunca escutei na minha vida. Me admirava muito na época. E aí, ontem eu fui na igreja, sabe? E aí, a menina começou a cantar esse louvor. Ela começou a cantar esse louvor que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Tava aquele mover muito lindo de Deus, sabe? E de repente aquela menina veio na minha direção. E quando justamente chegou nessa parte, em tempos de guerra, ela veio, ela segurou na minha mão. Aí ali eu já não vi como se fosse a mão dela, eu senti a mão de Deus segurando na minha mão, através daquela menina. E a gente começou a cantar ontem, tempos de guerra, nunca paro de lutar. Aquilo ali, cara, me fez voltar no tempo, sabe? Quando eu era uma criança, eu não tinha ninguém. Eu só ouvi ele falando comigo. E aí, toda vez que eu pensava em parar de lutar, durante esses 8 anos, eu ouvi esse louvor e lembrava do dia que Deus falou comigo, até que eu tinha esquecido. Ontem Deus me trouxe isso lá naquela igreja. Quando a menina começou a louvar, e veio na minha direção, pegou na minha mão e começou a louvar comigo, como se Deus estivesse falando comigo. E Deus me
fez recordar que ontem eu tava dizendo pra ele que eu tava com saudade de ouvir ele falar comigo. Ontem não, ontem. Aí ontem ele falou comigo no culto. E aquele louvor ficou ecoando quando, e hoje eu acordei tão feliz. Mais feliz do que eu já estava. Hoje eu acordei tão feliz. Como os dias anteriores, o Deus tem me feito tão feliz. Tão feliz. Meu esforço, Deus, minha sabedoria, que eu vim adquirindo durante esses 8 anos, amadurecimento, e o que me completava para ficar mais feliz do que eu já estou, era ouvir Deus falar comigo. Eu amo quando Deus fala comigo, nossa, eu amo quando Deus fala comigo, eu amo, porque tem dias que a gente só quer ouvir Ele. Por mais que eu tenha tudo o que eu quiser, não ter Deus é o mesmo que não ter nada. Pra mim, Cleverson, cada um tem o seu quadrado, e o que me completa é Deus. Eu não tenho como esconder isso. Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo a presença de Deus. E é isso que me faz bem, me faz feliz, é o que me mantém alegre. Todas as vezes eu tô ali fazendo minha oraçãozinha, tô botando minha fé em Deus, só não tô indo na igreja. Ainda não voltei a caminhar completamente, mas tô indo agora no católico que tá me ajudando a caminhar. Então assim, eu tô muito feliz mesmo que isso aconteceu. Hoje eu vou trabalhar bem melhor. E depois eu conto pra vocês outras experiências que têm acontecido comigo lá no meu trabalho.